Na parte de linguagem de programação, a ideia principal é conseguir explicar que a gente tem uma forma específica para a gente se comunicar com o computador. Então, isso é uma coisa importante, de todo mundo entender que linguagem de programação não é algo surreal, não é algo muito complicado, é só uma forma de se comunicar. Se a gente extrapolar esse conceito, dá até para pensar em inglês como uma linguagem de programação, para conversar com pessoas que aprenderam aquela língua. Então, tudo é uma linguagem de programação, só que a linguagem de programação ela tem dois propósitos principais na minha visão. Uma é conversar com o computador, e a outra, que eu acho que é até o mais importante, é conversar com outros programadores que vão participar daquele seu código no futuro. Então, eu queria saber, Vini, tipo, o que você deu para entender isso já de linguagem de programação? Ou o que vem na sua cabeça quando eu falo linguagem de programação? Eu falei a minha definição, né? Para se comunicar com computadores e se comunicar com outros programadores. E para você, o que é linguagem de programação? Eu acho que esse entendimento ele fica tranquilo, né? Que é uma forma, ou muitas formas de você transmitir algum tipo de mensagem que vai ser compreendida e aquilo vai produzir um efeito no computador, né? Eu tenho uma dúvida a respeito assim das muitas linguagens que são conhecidas, né, de programação. O que define quando você vai usar uma ou como você vai usar outra, ou que momento, assim. Então tem algum tipo de construção que precisa ser determinado tipo de linguagem, ou digamos, vai ter algum tipo de solução que você só vai encontrar com outro tipo de linguagem. Essa que é a minha dúvida, né? Por que tantas linguagens e o que define o que você vai acabar utilizando? A parte final do porquê tanta já é talvez até uma provocação não intencional, mas é porque realmente programador é um bicho que gosta de inventar, né? Então, nem tudo que foi inventado realmente era necessário, mas normalmente acaba trazendo insights, ideias para linguagens antigas e as linguagens vão evoluindo também. Mas aí, tentando responder de uma forma mais pragmática, tem uma questão de problema mesmo que não dá para resolver com uma determinada linguagem. Então, vou trazer um exemplo bem atual e real, que é o JavaScript. Então, o JavaScript, eu esqueci o nome do cara agora, mas é o cara que inventou o Node, até esse cara falar, vou jogar JavaScript e rodar no servidor, aí eu vou explicar já o que é o servidor e o que é cliente, não dava para rodar JavaScript no servidor. Então, aí já nasce uma necessidade de você aprender duas linguagens, na época, né? Agora já não é mais assim. Mas por quê? O JavaScript era a única linguagem que rodava no navegador, que é muitas vezes chamado de cliente, que é o lado que pede normalmente a informação, por isso que é cliente e servidor, né? Então, o JavaScript, por exemplo, era a única linguagem que rodava no navegador. Hoje em dia já tem WebAssembly, já está surgindo novas coisas. Mas então, navegador, você quer rodar no navegador, no browser do seu cliente, tem que programar JavaScript. Então não era uma escolha. Não tinha como você falar, eu não quero aprender JavaScript, mas eu quero fazer para o navegador. Não tinha essa opção. Então você tinha que fazer com JavaScript ou com algumas soluções bem não triviais que não vale a pena falar aqui. E aí, como eu falei, tem as evoluções. Então teve um cara, que é o cara que foi o criador do Node.js, ele teve a ideia de levar isso para o servidor. E aí ele fez alguma forma de pegar o que estava rodando no navegador, jogar para dentro do servidor e rodar lá dentro. Mas aí qual que é a diferença de rodar no servidor e rodar no navegador? O navegador, ele tem um ambiente próprio dele, que é até um ambiente seguro, ele tem uma série de travas com o sistema operacional, e ele está rodando no navegador, ele não está rodando direto no sistema operacional. Seria como se fosse você roda o Word e você roda um plugin dentro do Word. Então é uma analogia meio porca, mas dá para você entender que não está rodando direto no sistema operacional, né? Não é executável que você roda, igual quando você, não sei se já fez algum exemplo, mas quando a gente vai fazer algum exemplo com Node, por exemplo, a gente roda Node e passa um arquivo, a gente pode fazer daqui a pouco. Então aí eu estou rodando direto no sistema, né? Você está vendo, eu estou pondo Node e arquivo, não tinha nada rodando antes, só o terminal. Então, acho que essa é a diferença que você tem de ambientes mesmo. E aí vai surgindo um monte de linguagem e outras características, por exemplo, Java. Java foi uma das primeiras linguagens com portabilidade. Então, quando você escreve um código em Java, ele já não vira direto um código de máquina, porque código de máquina depende da arquitetura do processador. Então, assim, vai tendo uma série de complexidades que normalmente acaba tendo soluções com novas linguagens. E aí, por que tem várias? Por causa de todas essas restrições e por causa de gosto, que aí acho que é a parte mais polêmica, talvez, mas tem coisa que é gosto. Tem linguagens que são muito similares, conseguem fazer coisas muito parecidas, mas um programador gosta mais de uma, outro programador gosta mais de outra, que chama de ergonomia da linguagem, né? A forma de escrever o código.
Tem linguagens que você tem que pôr colchete parênteses o tempo todo, tem linguagens que não, você consegue escrever parecendo mais uma linguagem falada. Então, tem a questão de gosto, tem a questão da limitação dos ambientes e tem a questão temporal mesmo da evolução das coisas e estilos de programação. Eu nem falei de estilos de programação, né? Tem vários estilos de programação e tem linguagens que são melhores para um ou para outros e tem linguagens que são opinativas, que elas são fortes com opinião. Só dá para programar com um estilo específico. Então, Java, por exemplo, no passado ele era 100% orientado a objeto, ou quase 100%. Hoje em dia já tem várias características de programação funcional lá dentro. E tem linguagens de programação que são 100% funcionais, então você não consegue trabalhar com objetos. Mas tem muita complexidade nessa tua pergunta, que parece simples, né? Mas tem várias por todos esses motivos. Aí, o que que define na prática, né? O que que você, pensando em trabalho, né? Você vai trabalhar com determinada linguagem. O que que define isso? Que não pode ser apenas a preferência, né? De quem está fazendo está desenvolvendo, né? Vai depender um pouco da empresa e do problema que ela está resolvendo. Então, muita empresa decide pela capacitação dos funcionários que ela já tem. Então, se eu tenho 80% dos meus programadores manjando muito JavaScript, por que eu vou escolher outra? Eu vou ter que recontratar, vou ter que treinar. Então, acho que capacitação é muito importante. E a segunda parte é o problema que ela está resolvendo. Assim como eu falei das limitações do ambiente, pode ser que o problema que ela está resolvendo tem recursos muito bons em uma linguagem específica. Então, por exemplo, agora que a gente está nessa hype de machine learning, se você olhar o Python também está crescendo muito. Não só por isso, mas porque Python é muito forte em ferramentas de machine learning. Então, se você quer fazer uma coisa que já tem várias bibliotecas em uma linguagem específica, é muito melhor você escolher essa linguagem. Então, é profissional e o problema que você quer resolver. E eu, particularmente, sempre fui muito por esse lado profissional. Porque quando a gente está falando de desenvolvimento web, que é a minha grande especialidade, tem muita tecnologia. E elas, em muitas formas, são equivalentes. Tipo, 90% das coisas você vai conseguir fazer em 10 tecnologias diferentes. Então, você tem que escolher qual você consegue profissionais mais bem capacitados, talvez até preço, é um ponto importante você considerar. Tipo, se é uma área que está muito em alta, talvez você vai competir com empresas que têm muito dinheiro. Talvez é melhor você escolher a segunda linguagem mais popular. Então, acho que para quem está começando carreira, esse é um ponto importante. Olha as vagas. Aí você olha lá, putz, eu vi 10 vagas de Python, 8 vagas de JavaScript, uma de C++. Ah, vou aprender C++. É meio óbvio que a sua concorrência vai ser maior, porque só tem uma vaga de C++. Talvez eu tenha menos gente também estudando, então é uma questão de estratégia, mas é melhor você escolher as linguagens mais populares. Então, para quem está estudando, escolha o que é mais popular como em termos de vaga, se você quer vaga, e para a empresa, escolha uma boa para o problema, ou escolha uma boa para a sua equipe atual ou a equipe que você quer formar.